Olá, o meu nome é Bruna Larussa Matos, eu curso Letras Português e Inglês na Universidade de São Judas Tadeu, no período noturno e no campus da Moca. Esse projeto é coordenado pela professora Cíntia Piquini. O tema desse projeto é adjetivo. De início, vamos entender, né, o que é adjetivo. Bom, o adjetivo é a classe de palavras encarregada de atribuir características aos substantivos, ou seja, ele indica suas qualidades e estados. Os adjetivos são os termos que variam em gênero, ou seja, feminino e masculino, número, ou seja, singular e plural, e grau, que é comparativo e superlativo, sendo classificados em simples, composto, primitivo e derivado. Agora vamos falar sobre os tipos de adjetivo. Temos de início o adjetivo simples. O adjetivo simples apresenta somente um radical, como podemos ver no exemplo que diz pobre, magro e triste. Já o adjetivo composto, ele apresenta mais de um radical, como podemos também ver no exemplo abaixo que diz luso brasileiro e super interessante. O adjetivo primitivo é a palavra que dá origem a outros adjetivos. Também vemos no exemplo que diz bom, alegre e puro. E por último, mas não menos importante, são as palavras que derivam de substantivos ou verbo, que no caso é o adjetivo derivado. Podemos ver isso no exemplo escultor, que é do verbo esculpir, e formoso, que é do substantivo formosura. Agora eu vou explicar mais detalhadamente sobre cada um dos tipos de adjetivo, começando pelo adjetivo simples. Bom, o adjetivo simples é o tipo de adjetivo mais usual, formado por apenas um radical ou elemento. Lembrando que o radical é a base fundamental dos vocábulos, sendo um elemento comum na formação de palavras, por exemplo, casa, casinha, casarão. Para compreender melhor o conceito de adjetivo simples, vamos ver os exemplos de cada uma das flexões. Temos de primeiro a flexão de gênero, que temos o exemplo: o menino ficou muito magro depois da dieta e aquela menina é muito magra, que é do adjetivo biforme. E o outro exemplo que diz: Joaquim é o amigo mais leal e Joana é a amiga mais leal, que é do adjetivo uniforme. Agora sobre a flexão de número. Podemos ver no exemplo: Adriana ficou feliz com a nota da prova. Os alunos ficaram felizes com as avaliações dos alunos. Flexão de grau, por exemplo. Comparativo: Mariana é tão inteligente quanto Luísa. E superlativo: Mariana é inteligentíssima. Eu tomei a liberdade para separar, então, uma lista de adjetivos simples, que mostra muito bem os exemplos, né, as palavras, algumas que eu separei, sobre cada um dos exemplos que eu citei no slide anterior. Como podemos ver nos primeiros, né, que diz alto, alta, antigo, antiga, e isso vai variando com o decorrer do uso da palavra na oração. Agora vamos falar sobre o adjetivo composto. O adjetivo composto é um pouquinho mais intenso que o adjetivo simples. Ele é um tipo de adjetivo que apresenta mais de um radical. O radical, não se esqueçam, o radical é um elemento invariável e comum de algumas palavras. Sendo assim, o radical é a base fundamental dos vocábulos e é nele que devemos estar atentos no estudo dos adjetivos compostos. Portanto, os adjetivos compostos são formados por dois elementos, sendo normalmente separados pelo hífen. Por exemplo, rosa claro. São palavras que variam em gênero, masculino e feminino, e número, que é singular e plural. Vamos falar sobre a flexão de gênero. Alguns adjetivos compostos são variáveis quanto ao gênero, podendo ser escritos na forma masculina e feminina. Eles são chamados de adjetivos biformes. No entanto, alguns deles são invariáveis, sendo escritos da mesma forma para ambos. São denominados de adjetivos uniformes. Para compreender melhor essa flexão, vamos seguir algumas regras e os exemplos de tais. Adjetivo composto, formado por dois adjetivos, varia em gênero, quando os dois termos são separadamente adjetivos. Por exemplo, o garoto surdo-mudo e a garota surda-muda. Há ainda aqueles em que somente o segundo termo concorda com o gênero, a menina luso-brasileiro e o menino luso-brasileiro. O adjetivo composto é formado por adjetivo e substantivo é invariado. Quando o primeiro elemento é um substantivo, por exemplo, amarelo-limão. Adjetivo composto, formado por substantivo e adjetivo, é invariável.
Alguns deles não modificam sua forma, ou seja, é a mesma palavra utilizada para ambos os gêneros. Portanto, são invariáveis geralmente quando o segundo termo, ou último, né, é um substantivo. Por exemplo, a torcida rubro-negra, o jogo rubro-negro, o pássaro amarelo-ouro, a gaivota amarelo-ouro. Agora, o plural do adjetivo composto. Muitas dúvidas sobre o adjetivo composto surgem em relação ao número, né? Singular e plural, para essa formação. Para que isso fique mais simples, a gente tem que ficar atento, sobretudo, para a classificação das palavras que envolvem, seja ele substantivo ou adjetivo. Assim, alguns deles concordam em número somente no primeiro elemento, enquanto alguns somente no segundo. Há ainda aqueles em que os dois elementos concordam em número. Podemos ver isso nas regras e exemplos abaixo. O adjetivos compostos, em que somente o último elemento é flexionado no plural, por exemplo, lenço rosa claro, lenços rosa claros. Olho castanho escuro, olhos castanho escuros. Adjetivos compostos em que os dois elementos sofrem flexão no plural, por exemplo, aquele humano animal, aqueles humanos animais. Não são flexionados os adjetivos azul marinho e azul celeste. Por exemplo, camisa azul marinho, camisas azul marinho. Roupão azul celeste, roupões azul celeste. Flexiona-se o adjetivo composto surdo-mudo, por exemplo. Menino surdo-mudo, meninos surdos mudos. Agora a gente vai passar por uma parte que é muito importante saber disso, tem que ter muita ciência. Adjetivos compostos sem o hífen, né? Que é aquele tracinho que a gente sempre usa. São eles: raio ultravioleta, raios ultravioletas. Problema socioeconômico, problemas socioeconômicos. Atividade sociocultural, atividades socioculturais. Revista super interessante, revistas super interessantes. Alteração psicomática e alterações psicossomáticas. Fique atento nisso sobre os adjetivos compostos. Não são flexionados os adjetivos compostos com nomes de cores acompanhados de substantivo, né, sendo eles um último elemento. Isso quer dizer que são invariáveis os adjetivos formados por cor maior e de mais substantivo, como podemos ver nos exemplos: quadro cor-de-rosa e quadros cor-de-rosa. Olho verde-água e olhos verde-água. Saia amarelo palha e saias amarelo palha. Calça verde bandeira e calças verde bandeira. Tecido verde abacate e tecidos verde abacate. Vestido vermelho paixão e vestidos vermelho paixão. Né? Isso mostra bastante a invariável de cada um. Agora vamos falar sobre o adjetivo primitivo e o derivado. Os adjetivos primitivos não derivam de nenhuma palavra. Eles são aqueles que são de onde são formados por outros adjetivos, né? Que são os derivados. Os adjetivos derivados, portanto, derivam de outras palavras, que podem ser adjetivos, substantivos ou verbo. Comparando ambos, temos os adjetivos primitivos, né? Uma listinha que eu fiz com 3 itens, que é azul, amarelo e notável. E os adjetivos derivados, que também coloquei 3 itens, né, de exemplo, que ficou azulado, amarelado e notabilíssimo. Sobre os adjetivos primitivos e derivados, nós temos os exemplos. Após a notícia, saiu para apanhar ar. Ainda tristonho voltou para casa. O que são esses exemplos? Esses exemplos são o que a gente falou no slide anterior, né? Que os adjetivos primitivos não derivam de nenhuma palavra, né? E os derivados derivam de outras palavras que podem ser adjetivos, substantivos ou verbos, né? Isso eu coloquei nesses 5 exemplos aí, que dá para explicar, dá para entender bastante sobre eles. Adjetivos derivados de verbos e de substantivos. Até agora a gente viu adjetivos derivados de adjetivos primitivos. Vamos ver agora adjetivos que surgem a partir de outras classes de palavras. A gente pode ver isso em todos os exemplos, né? Nos 5 exemplos que eu coloquei aí, eu vou ler o primeiro para vocês terem uma ideia de base. Desarticulado, não conseguir articular corretamente as palavras. Desarticulado deriva do verbo articular. E assim vai de cada exemplo, né? No exemplo 2, amáveis deriva do substantivo amor. No 3,
Mortais deriva do substantivo morte. Do 4, brasileiro deriva do substantivo Brasil. E do 5, visíveis deriva do verbo ver. Agora sobre gênero dos adjetivos, né? E vamos falar primeiro sobre os adjetivos uniformes. São aqueles que apresentam somente uma forma para o gênero masculino e para o feminino. Eles entregam essa classificação os adjetivos terminados em A, E, L, M, AR, OR, S e Z. Podemos ver isso nos exemplos, né? Eu vou ler os dois primeiros. Homem indígena e mulher indígena. Escritor israelita e escritora israelita. Nós podemos ver que o que muda é a primeira palavrinha, né? E a segunda não muda, né? Então, o gênero dele, ele varia, né? Ele fica igual, tanto para masculino quanto para feminino. No caso de adjetivos uniformes, eles apresentam duas formas. Uma forma para o gênero masculino e outra para o gênero feminino. Essa é a condição da maioria dos adjetivos. Vemos isso nos 3 exemplos citados aí. Discurso bonito, voz bonita. Exercício completo, tarefa completa. Papel pequeno, folha pequena. O que a gente percebe? O adjetivo assume o gênero do substantivo. Por isso, a formação dos adjetivos femininos é igual à formação dos substantivos femininos. Agora vamos falar sobre os adjetivos biformes e a formação dele do feminino. O feminino dos adjetivos terminado em O é a forma com a mudança para A, né? Isso aí é a parte mais fácil, né? Digamos assim, que é mais simples de ser interpretado. Então, no exemplo 1, por exemplo, feio pode virar feia, entendeu? Então, assim a gente transforma de masculino, né, para feminino. Agora vamos falar sobre as exceções de adjetivos biformes. É preciso ficar atento a essas exceções, né? Que são elas. O adjetivo indo, terminado em U, não varia. O mesmo ocorre com cortês, terminado em es, né? Algumas palavras terminadas em or também não variam. Por exemplo, anterior, posterior, inferior, superior, por aí vai. Os adjetivos terminados dor e tor mudam as sílabas para tris. Por exemplo, motor, motriz, gerador, geratriz e trabalhador, trabalhadeira, né? Agora vamos falar da flexão de número dos adjetivos no plural. Quanto aos números, os adjetivos podem assumir a forma singular ou plural. A sua formação se assemelha à dos substantivos, né? A sua formação é feita, por exemplo, adjetivos terminados em A, E, O, U, acrescenta-se o S. Adjetivos oxítonos, plural, em is. Adjetivo oxítonos terminado em el, plural em eis. Adjetivos não oxítonos terminado em el, plural em eis. Adjetivos não oxítonos terminado em il, plural em eis também. Adjetivos terminados em M, plural em NS, né? Nis, né? Adjetivos terminados em R, es, Z, o plural fica es. Adjetivos terminados em ao, plural em ais. Adjetivos terminados em ão, plural em ãos, ães ou ões. Podemos ver isso no exemplo de 1 a 9, né? Cada um seguindo a ordem que eu falei aí, né? E que demonstra bastante, né, os exemplos. Agora vamos falar do plural dos adjetivos compostos. Apenas o segundo elemento é flexionado, no caso de adjetivos compostos formados por 2 adjetivos. Esse é o exemplo número 1, que diz pacto socioeconômico e causa socioeconômica, que mostra a flexão de gênero. Os adjetivos compostos em que o segundo elemento é um substantivo são invariáveis em gênero e número. Podemos ver isso no exemplo 3 e no 4. Agora, sobre grau dos adjetivos. Eles são separados em 2 graus, sendo eles comparativo e superlativo. O comparativo é utilizado para comparar as qualidades, e o superlativo é utilizado para intensificar as qualidades. Então, tem uma grande diferença aí, né?
Vamos falar primeiro sobre o grau comparativo. Comparativo de igualdade, temos um exemplo. O professor de matemática é tão bom quanto de geografia. Comparativo de superioridade. Marta é mais habilidosa do que Patrícia. E comparativo de inferioridade. João é menos feliz que Pablo. Agora vamos falar sobre o grau superlativo. O grau superlativo começa com um grau superlativo absoluto. Tendo, né, dois tópicos que são o analítico e o sintético. Temos dois exemplos aí, né? E o superlativo relativo de, que fala sobre superioridade e inferioridade, que também tem dois exemplos aí. Vamos falar sobre adjetivos pátrios. O que são? Bom, os adjetivos pátrios são aqueles que caracterizam as pessoas ou as coisas de acordo com as suas origens, considerando países, continentes, cidades, regiões, etc. Os adjetivos pátrios devem ser grafados com letras maiúsculas. Isso é muito importante de se lembrar. Agora sobre locução adjetiva. Bom, as locuções adjetivas são normalmente formadas por preposições, mais o substantivo ou preposição, mais o advérbio. A locução adjetiva nunca é formada por verbo. Nesse caso, corresponde a uma oração, né? Então, os exemplos de locução adjetiva. Eu vou ler cada um e fiquem atentos com o que diz na última palavrinha, né? O final. Os trabalhadores receberam o pagamento do mês, ou seja, é mensal. Essa é a locução adjetiva, né? Ela é mensal. No segundo diz, Janaína ganhou um anel de ouro. A locução é dourado. No terceiro, Mariana estava com cólica de abdômen, que é abdominal. O sapato era feito de couro de boi, bovino. Deixou marcas de dedo no computador, digital. Pegou o bloco de gelo sem a ajuda dos amigos, glacial. Recebemos um tratamento de gato, felino. Isabela tirou uma fotografia de face, que quer dizer facial. E o calendário do ano foi entregue, que é anual, né? Então, as últimas palavras, né? Ou seja, mensal, dourado, abdominal, bovino, digital, glacial, felino, facial e anual são as locuções adjetivas dessas orações, citadas aí nos exemplos. Pronome do adjetivo. Pronomes do adjetivo são aqueles que modificam o substantivo que acompanham, tal como fazem os adjetivos. Dessa forma, esse tipo de pronome concorda em gênero e número com os substantivos. Vamos ver uns exemplos. Exemplo 1. Os pensamentos voam como o vento. Meus pensamentos voam como o vento. Nesse caso, o substantivo abstrato pensamentos foi modificado com o acréscimo do pronome possessivo meus, né? Assim, não se trata... Não se trata de qualquer pensamento, mas os pensamentos de alguém. Neste caso, os meus pensamentos, né? E no segundo exemplo, temos, por favor, leve as coisas daqui. E, por favor, leve estas coisas daqui. Bom, nesse caso, o substantivo comum coisas foi modificado com o acréscimo do pronome demonstrativo estas. Assim, não se trata de qualquer coisa, mas coisas específicas que estão próximas de quem fala. Neste caso, ou estas coisas que podemos ver no último exemplo aí. E pronome do substantivo, para encerrar. Os pronomes substantivos são aqueles que têm a função de substantivo. Enquanto eles aparecem sozinhos nas frases, porque os representam, os pronomes adjetivos sempre seguem o substantivo. Podemos ver isso nos últimos dois exemplos, que diz, chame os alunos agora mesmo e chame-os agora mesmo. Espero que tenham gostado. Muito obrigada.